Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao André Responde de hoje, começando com o comentário do The Monster NX Gameplay. Uau! É tão bom frequentar canais pequenos e que estão crescendo cada vez mais e não fazer parte da modinha. Sucesso, cara! Ô, meu querido, muito obrigado, sucesso a nós todos. Olha, eu vejo assim, realmente, né, perto de canais aí que tem 10, 12 milhões, óbvio que o meu canal é um canal pequeno, mas o meu canal, ele sempre, isso eu já falei em outros vídeos, mas para quem está chegando agora, ou para quem já esqueceu, vou te dar um parecer dos bastidores aqui. O canal está sempre em crescimento. Certo? Então, por exemplo, quando eu entro lá no Analytics, que é o que a Google me fornece para eu acompanhar todo o desempenho, desenvolvimento, enfim, como se fosse uma empresa mesmo, né, gente? Com todas as estatísticas. Então, o canal está sempre crescendo. Comentários, os likes são quase 21 mil. Ontem, se eu não me engano, eu vi, estava 20.900 e pouco. Então são 21 mil, né? 21 mil likes contra 210 dislikes. Então, quer dizer, é muita diferença, né? No período de um mês, ok? São os dados que a Google me fornece, por exemplo, eu estou lembrando de alguns agora. Então sempre aparece verdinho lá, ou seja, tem quase 21 mil likes no mês contra 210 dislikes. 210, gente, e 21 mil likes. Então, isso aí, pra mim, isso mostra que a gente está no caminho certo. Isso aí me deixa muito orgulhoso, sem dúvida alguma, me deixa muito satisfeito e eu sou muito grato, inclusive a vocês pela confiança, por permanecerem aqui no canal. Então, eu agradeço. Então, os likes aumentam, os dislikes também, né? Dislike também está lá como crescimento. Porém, em proporção com o like, o dislike ele está em crescimento. Por quê? Porque o canal está crescendo. Então, lógico, né? A proporção de dislike também aumenta. Agora, em proporção com os likes, ou seja, com a aprovação, é um número muito pequeno. Então, eu agradeço sempre. Os inscritos aumentam, enfim, visualizações, duração média da visualização. Então, são os dados estatísticos que a Google me fornece sempre. E eu entro todos os dias para manter sempre esse controle. E a Google sempre me oferece os últimos 30 dias como critério de análise nessas pesquisas. Então, o canal realmente é um canal pequeno, é isso que eu estou querendo dizer, mas que está sempre crescendo. Então, desde quando eu comecei lá em 2013, quando eu entro nesse Analytics, o canal está sempre em crescimento. Então, isso me deixa sempre muito contente, muito legal. Agora, o que eu gostaria de falar esse seu comentário foi selecionado, porque quando você diz assim, ó, canais pequenos que estão crescendo cada vez mais e não fazer parte da modinha, né? Não fazem parte da modinha, ou seja, realmente eu não vou, não porque eu sou uau, né, pô, tô desprezando, mas eu não vou entrar nessa. Desde quando eu comecei aqui, eu nunca entrei nessa paranoia das pessoas falarem, por exemplo, porque vídeos para o YouTube tem que ser vídeos com no máximo 7 minutos. Eu não vou fazer isso. Eu já disse isso em alguns vídeos e provavelmente eu sempre vou dizer. Eu não vou fazer isso. Gente, eu estou refletindo sobre histórias. Então eu não vou fazer uma coisa assim, ó. Sabe, eu não vou entrar nesse mundo miojo. Sabe, a miogização do mundo. Então, quer dizer, ou seja, o macarrão instantâneo que tem que estar pronto em 3 minutos. Eu não vou entrar nessa paranoia. Eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nessas modinhas. Por quê? Porque para mim é muito sério o que eu estou fazendo aqui. É muito sério refletir sobre as histórias das pessoas, sobre a problemática que envolve tudo isso.
Então eu não vou fazer essa coisa instantânea e imediatista. André, mas seu canal poderia crescer muito mais. Paciência, meu canal está crescendo. Só que ele está crescendo gradativamente e eu não vou mudar isso. Entende? Ah, porque você não aceita a opinião alheia? Não, porque eu não quero perder a essência. Não é porque eu não aceito a opinião alheia. É porque eu não quero perder a essência, gente. É por isso. Então, assim como tem comentários, né? Por isso que eu falo. E depois outra. Tem determinadas coisas que a gente tem que ouvir, e eu ouvi muitas vezes o que meus inscritos disseram. E tem outras que a gente fala, não, peraí. Se eu for ouvir todo mundo, eu perco a identidade. É isso que eu estou querendo dizer. Se eu for ouvir todo mundo, você acaba perdendo a própria identidade. Então, a identidade do canal é essa desde o início. Vídeos que eu não vou entrar nessa paranoia de eu preciso fazer em até 7 minutos. Outra coisa, tem comentários de pessoas que falam, olha, o raciocínio é até bom, mas vídeo muito longo. Outros, que vídeo curto esse, por exemplo, um vídeo de 12 minutos, saudade dos vídeos longos. Eu acredito que as coisas elas vão se modificando. Talvez no início eu até me embananasse um pouco e repetisse um pouco as ideias, né? Porque a gente está aprendendo, eu também estava aprendendo a desenvolver todo um raciocínio na frente da câmera. Vocês sabem que eu trabalho com a espontaneidade, eu leio o e-mail aqui na hora, né, para refletir, eu leio o e-mail aqui na hora. Então por isso que às vezes acontece, e eu percebi que acontecia de repetir um pouco a ideia, então tenho me policiado nesse aspecto para que não fique repetitivo, mas a essência tem que permanecer sempre isso. E por isso que é difícil agradar gregos e troianos, não tem como. Tem gente que gosta de vídeo curto, tem gente que gosta de vídeo longo. O que eu fiz foi dar a possibilidade de, por exemplo, no sábado, eu coloco lá vídeos que são da rádio, né? Então, geralmente são vídeos bem mais curtos. E no domingo, quando é reflexão livre, talvez, dependendo da reflexão, também seja vídeos mais curtos. Inclusive, tanto no sábado, quando é assunto da rádio, quanto no domingo, quando é reflexão livre, que intercala aqui com o André Responde, são vídeos diferenciados de segunda a sábado. Ou seja, de segunda a sábado são respostas aos e-mails. No sábado à tarde é o da rádio. No domingo é reflexão livre ou o André Responde. Então você viu que eu dei uma mesclada bastante no canal. Porém, quando você diz que dá gosto de ver que não faz parte da modinha, isso realmente, meu querido, eu não vou entrar nessas modinhas. Eu vejo assim canais grandes do YouTube, pessoas assim que tinham sempre uma linha, seguiam uma linha e agora, meu Deus do céu, não é? Pintam cabelo, meu Deus do céu, se acham os jovenzinhos e perderam um pouco da essência, né? Se acham os molecotes que estão surgindo no YouTube e que fazem desafios e faz isso, não sei o quê. E aí você vê um cara com 30 anos querendo fazer a mesma coisa. Então às vezes não combina, pra mim não encaixa. Ou então todo mundo tem que fazer o quadro Tente Não Rir, todo mundo tem que fazer o quadro do, sabe? Aqui, então são modinhas, né? Desafio disso, desafio daquilo. Então essas modinhas que por vezes eu não vou realmente aderir não. Meu canal vai permanecer, tem que permanecer, não pode perder a essência. Claro, vez ou outra pode aparecer um vídeo, mas porque me deu tesão de fazer. Por exemplo, eu já fiz desafio no meu canal. Mas por quê? Porque naquele momento, aquele vídeo, eu achei bacana de fazer, inclusive para mostrar um outro lado. Né? O André que também brinca, mas não porque aquilo ia se tornar uma constante no canal. Então não era isso. Assim como eu mostrei vídeos das minhas férias, né? Então eu filmei quando eu fui nas minhas férias, por exemplo,
mas sempre voltado para a área da reflexão, sempre fazendo reflexão, então nunca perdendo a essência. Por mais que eu tenha mostrado, por exemplo, as férias, eu sempre refleti sobre algo. Então eu acredito que a gente não pode perder a essência. Então quando a gente perde a essência, é aí que vai descaracterizando. E aí quando a gente se descaracteriza, aí fica complicado. Então, agradeço a todos vocês, que o canal realmente continue crescendo, mas vocês podem ter certeza que a essência do canal eu sempre vou privar para que ela nunca se perca, para que sempre siga a essência desde lá do início, o que sempre motivou o canal. Eu acredito que quando a gente faz isso, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, a gente não se perde. E isso é muito legal. Quando a gente não se perde, quando a gente não sai dos trilhos, entende? E aí, vamos ver. Tem aqui um comentário e, na verdade, o foco é a resposta ao comentário. Então, deixa eu ler o comentário para contextualizar vocês e depois a resposta do comentário. O Gil Lino. Oi, André, concordo com sua opinião e seu ponto de vista. Porém, já estive na mesma situação desse sujeito, ou seja, ele estava comentando algum vídeo, né? Fui diagnosticado com depressão e síndrome do pânico. Isso não me aliviou de tomar um pé na bunda, pois minha mulher não conseguiu e nem merecia ter que cuidar de nós. Mas não considero que fui vagabundo. Não sei se é a situação desse sujeito, mas penso que sim. Detalhe, hoje ela se encontra na mesma condição em que eu me encontrava e me vejo no dever de cuidar dela e do nosso filho sem julgamento. Aí, o English deixou recado aqui, respondeu esse comentário do Gil Lino. Sucesso não cai do céu, é conquistado com trabalho e esforços. No tempo dos meus avós, não existia isso de depressão. Ou trabalhava, ou morria de fome. Ou era trabalhador, ou vagabundo. Agora, o que tem de preguiçosos nessa geração mimimi, e todos colocam a culpa em fatores externos. Tipo, a culpa é da crise, a culpa é da minha idade, por isso não me dão emprego, a culpa é da depressão, a culpa é que me perseguem, a culpa é do diabo. Já notou que a culpa é de todo mundo, menos da própria pessoa? Essas desculpas são subterfúgios para não se assumir como preguiçoso. Não estou falando que esse foi seu caso, mas da maioria com certeza. A vida só é dura para quem é mole. Olha, eu discordo desse comentário do English, então por isso que eu contextualizei vocês com o comentário anterior e com a resposta. Veja bem, eu discordo porque eu concordo com uma pequena porcentagem quando ele diz sucesso não cai do céu, é conquistado com trabalho e esforços. Vocês sabem que eu sempre falo isso também, da gente arregaçar as mangas, da gente correr atrás daquilo que a gente quer. Então, até aqui, concordo. Sucesso realmente não cai do céu, nunca vai cair, nunca caiu e nunca vai cair do céu, né, dessa forma. No tempo dos meus avós, não existia isso de depressão. Existia sim. Só não havia o diagnóstico. Mas é mentira que não existia depressão. Existia sim. Só não havia um diagnóstico do que de fato era. Assim como haviam outras doenças, mas que as pessoas não sabiam ao certo o que era e que hoje consegue se classificar o que antes não tinha como classificação. Então, por quê? Porque a depressão ela é uma angústia profunda, uma tristeza profunda. Então não venha me dizer que as pessoas antes não sentiam angústia ou não entravam numa tristeza profunda. Entravam sim. Só que não havia o diagnóstico. Ou, por vezes, a própria pessoa ela tinha que fingir que nada estava acontecendo, quando na verdade estava acontecendo. Ou trabalhava ou morria de fome.
Meu querido, e isso não mudou hoje em dia. Ou trabalhava ou morria de fome. Hoje em dia é assim também. Quantas são as pessoas que elas têm que se virar por si? Não é verdade? Elas não têm ninguém que as ampare. Não tem ninguém que dê suporte para elas. Agora, eu acho estranho você dizer, né, dessa forma, ou trabalhava, ou morria de fome. Peraí, não era assim também. Tinha toda uma... Antigamente vai me dizer que não tinha um suporte da família, que a família não auxiliava as pessoas. A família cobrava muito, não é? Eu acredito que nesse sentido sim. A família, ela tinha uma postura mais rígida, em que falava, não, você tem que fazer. Se vira. Então dava mais autonomia do que hoje, quando parece que a gente quer super proteger. Porém, a gente não pode generalizar, falar que, né, ou trabalhava ou morria de fome. Não é bem assim. Então me parece que vai para os extremos. Eu concordo que, avaliando a sociedade de antigamente, é o que eu estou dizendo, a pessoa colocava mais a outra, dava mais autonomia, fazia com que a outra saísse, né, mais do ninho, ou seja, desacomodasse. Hoje me parece que com a superproteção, na verdade, nós estamos criando pessoas acomodadas, infelizmente. Então, isso deve servir como critério para a gente analisar. Por exemplo, pais que acham que tem que dar tudo aos filhos, não percebem que, na verdade, estão estragando os filhos, ao invés de contribuir com a autonomia dos mesmos. Ao invés de fazer com que os filhos respondam pelos seus atos, pais que não admitem que eu não admito que grite com meu filho, eu não admito que chame a atenção do meu filho, e aí estão criando pessoas sem limites. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses extremos, ou trabalhava ou morria de fome. Não é assim, né, esses extremos dessa forma. Todos colocam a culpa em fatores externos, tipo a culpa é da crise, a culpa é da minha idade, por isso não me deu emprego, a culpa é da depressão, a culpa é que me perseguem, a culpa é do diabo. Já notou que a culpa é de todo mundo menos da própria pessoa? E concordo também em partes com este raciocínio. É verdade, e por vezes eu já falei isso aqui também, lendo e-mails. Cuidado, porque você está colocando a culpa nos fatores externos e não está reconhecendo a própria culpa. Concordo. Às vezes as pessoas ficam sempre buscando, nós estamos criando lá, justamente uma geração que não consegue olhar para dentro de si mesmo. Então eu sempre busco no outro. Por isso que eu quero que o outro venha me fazer feliz. Então o inverso também é verdade. É este desejo que o outro venha me fazer feliz. Então se eu sempre projeto no externo, eu quero que o outro venha me fazer feliz, o inverso é verdade. Eu tendo a acreditar, eu vou ter a tendência de acreditar que o outro será o motivo da minha infelicidade. Agora, temos que abrir um parênteses, porque de fato o outro pode ter sido sim o gatilho que fez com que eu acordasse, com que eu fosse uma pessoa melhor. Ele foi o gatilho. Por quê? Porque quem teve consciência que precisava mudar, tem que ser eu mesmo. Então o outro, que é um fator que está externo a mim, ele pode ter sido um gatilho que fez com que eu me enxergasse e percebesse mudanças que eu tenho que fazer na minha vida. Agora, o outro também pode ter sido um gatilho que fez com que eu me sentisse entristecido, sim. Porque são as decepções e são as frustrações. Agora, eu concordo com você. Diante disso, nós temos que nos posicionar. Porque senão a gente se transforma só na vítima. Entende? Na vítima que então agora recebe o efeito daquela ação ruim e eu me torno refém daquela ação. Eu me torno refém disso. E é aí que a gente tem que então entrar com a nossa autonomia, entrar com a nossa, né, autoria, assumir aí as rédeas da nossa vida e, opa, então peraí, a pessoa agiu assim para comigo. Agora, como eu vou agir
diante da maneira como ela agiu para comigo. É aí que a gente resgata e que a gente percebe que então agora eu preciso, né, tomar uma postura e um posicionamento aqui na minha vida. Mas que as pessoas, que fatores externos nos trazem desgostos, nos trazem conflitos, isso é evidente, não tem como negar. Porém, a gente tem que se posicionar diante disso e não se tornar vítima ou se tornar refém disso. Então, sabe, vamos colocar as coisas em ordem, porque senão a gente vai também achar que todo mundo que está passando por uma situação é porque, na verdade, tem que fingir que os outros não fizeram. Não, eles fizeram. Tá? Mas, diante do que eles fizeram, como eu vou fazer agora? Como eu vou agir? Porque senão eu entendo que o English falou aqui quando ele diz que parece que então a pessoa tem que ficar acomodada. Só porque fizeram isso, então, ó, coitadinho de mim, a culpa é de todo mundo que fez. Não, a pessoa fez, a culpa é dela, isso me trouxe um mal-estar, mas agora eu tenho que me posicionar diante de tudo isso. Aí eu me desacomodo. Aí eu saio daquela posição que, por vezes, tem muita gente que se acomoda numa posição muito cômoda da vítima sofredora. Então, né, vamos fazer essas distinções para que a gente possa colocar as coisas também, não ficar muito nos extremos, né? E perceber que tem fatores que sim, as pessoas agiram e foram culpadas daquele sentimento que nos fez mal. Essas desculpas são subterfúgios para não se assumir como preguiçoso. Não, não é só isso não. Então, são desculpas para não se assumir como preguiçoso. Não, pera lá, né? Então, eu agora estou um pouco mais lento, não porque eu sou preguiçoso, mas porque eu tomei um baque, cara. Então eu tomei um baque e eu estou me recuperando. Então, por favor, me dê um tempo. Porque a vida não é assim. Não é a partir do momento que eu chego à conclusão que eu sou autor da minha história, que o que importa agora é que eu tenho que me posicionar, só que, eu também tenho que respeitar os meus limites, respeitar o meu processo. Então calma, não é porque eu estou um pouco mais lento que eu sou preguiçoso. Eu estou me reerguendo aos poucos e cada um também tem um ritmo e uma dinâmica. Então, eu não posso querer colocar todo mundo dentro da mesma dinâmica justamente porque nós não somos robôs. Sabe? Um robô que quando nós tivermos aí robôs que fazem a faxina na casa. Meu robô quebrou, ele tem que se reprogramar porque eu comprei o robô da última geração e ele tem que se reprogramar em, 10 minutos que eu reiniciei o sistema, ele tem que se reprogramar em 10 minutos. Calma, nós não somos robôs. Então cada um depende do baque, depende da intensidade, depende do que aconteceu, depende de como eu estou me portando, depende de como tudo ocorreu, depende de como eu estou enxergando a situação. Então, o importante é que eu esteja consciente de que eu preciso agir. Agora, vão haver diferenças mesmo, não é? Vai haver diferenças de como as pessoas empreendem este processo. Porque cada um tem as suas próprias características e tem uma dinâmica própria. A vida só é dura para quem é mole. Não, nem sempre, sabe? Tem gente que é porreta, sabe? Porreta, a pessoa, é batalhadora, arregaça as mangas, não sei o quê, mas as condições não favorecem, entende? Tem gente que tem isso, gente. Existem os fatores que às vezes contribuem, né? Tem gente que tem um puta de um potencial, tem, muito esforço, arregaça as mangas, é uma pessoa super trabalhadora, mas as condições não favoreceram que aquela pessoa mostrasse o quanto ela consegue fazer, o quanto ela pode. Sabe, questão das oportunidades? Não adianta a gente falar que por vezes nós temos que criar as oportunidades. Porque tem isso também, não é?
claro, eu acho que a gente tem que buscar ao máximo criar oportunidades para que a gente possa se desenvolver. Mas nem sempre isso é possível. Então a vida só é dura para quem é mole. Pô, tem gente muito batalhadora que está sofrendo pra caramba. E por quê? Porque as condições não são favoráveis. Claro que a gente não pode se tornar só refém disso. É evidente que a gente tem que... O que eu vou fazer? Como eu posso fazer? Como que eu vou superar isso? Porém, tem gente tentando há muito tempo. E tem outros que as condições, quando são favoráveis, então propicia com que a pessoa cresça muito mais rápido ou vença uma determinada situação muito mais fácil por causa das condições que possibilitaram tudo isso também. Então, a gente não pode cair nessas frases muito prontas assim, porque aí a gente acaba reduzindo a pessoa. A vida só é dura para quem é mole. Pô, então quer dizer, tá uma dureza a minha vida, então eu sou um molenga? Não, não é assim. Pô, eu tô me esforçando, tô dando o meu máximo aqui, cara, mas continua, tá duro pra cacete, tá difícil. Então não é assim, vamos analisar cada coisa, né? Dentro do seu contexto, dentro da sua estrutura própria. Senão, pelo amor de Deus, né? Ok? Aí o próximo comentário da Elizabeth J. André, gostaria de saber a sua opinião sobre essas músicas denominadas sertanejo universitário. Ah, né? A sofrência, né? Que pena a sofrência. As letras geralmente falam sobre relacionamentos, paixão, traições, términos, saudade, voltar com um ex, etc. Eu escuto e gosto desse tipo de música, mas realmente as letras por vezes influenciam muito quem ouve. Pode piorar a fossa que a pessoa está se ficar ouvindo e se torturando com a saudade, por exemplo. O que acha melhor fazer? Mudar o estilo de música enquanto estivermos passando por momentos de fragilidade? Ah, tá. Então, quer dizer, na sua própria pergunta já está a resposta. Era o que eu ia falar. E o que eu ia falar já está, na verdade, dentro da pergunta. Sim, eu acredito que quando estamos passando por momentos de fragilidade, então tem determinadas coisas que não convém. Né? Não convém. É igual a pessoa que está fazendo um tratamento, por exemplo, para, sei lá, vamos por aí, vou pegar o meu exemplo, para gastrite. Pô, né, nessa semana estou com a gastrite muito atacada, estou com não sei o quê. Não, não é o meu caso. O universo não é o meu caso, minha gastrite não está atacada, está ótimo, muito obrigado, meu estômago está muito bem. Mas vamos supor, a pessoa está passando por um momento que ela diz, puxa vida, né, olha, estou com a gastrite atacada, estou com não sei o quê, papá. Então, naquele momento de uma fragilidade maior do estômago, ela tem que evitar alimentos que são prejudiciais, coisas apimentadas, né? O café, evitar café, não tomar líquidos enquanto se faz as refeições. Então você está vendo? Por quê? Porque eu estou num período que meu estômago está fragilizado, a minha gastrite está atacada, então eu tenho que me cuidar muito mais nessa questão. Então na questão física, não é assim? Quando a gente está com gripe, a gente se torna fragilizado, então eu tenho que evitar algumas coisas. Eu não posso ficar tomando, né, friagem, sabe, aquelas coisas que ficam saindo, feito um porra louca, não sei o quê. Pô, já tô com gripe, já estou debilitado, vou ficar fazendo isso? Enfim, são coisas físicas que a gente está acostumado a fazer. O emocional é a mesma coisa. Tem momentos em que a gente está um pouco mais fragilizado. Então, por que eu vou ficar escutando justamente esse tipo de música? Que eu vou ficar falando de ex, que eu vou ficar reforçando uma sofrência, que eu vou ficar nestes momentos. Entende? Nestes momentos de maior fragilidade, nestes momentos que eu estou passando. Deixa eu escutar outras coisas que eu estou precisando agora, sabe? É me recompor, me reerguer. Então eu preciso me ajudar, inclusive com as coisas externas. Assim como a gente ajuda o físico com coisas externas. O que eu vou ingerir.
Então, o que eu vou ouvir, sabe? Que tipo de filme que eu vou assistir? Porque tem gente que faz justamente o contrário, né? Quando está passando por esses momentos de tristeza, esses momentos de maior fragilidade emocional, é aí que a pessoa quer assistir romance, é aí que a pessoa quer escutar esse tipo de música, e ela não percebe que tudo isso vai reforçando, né, aquela sensação dentro dela de desânimo, de perda, de término, sabe, de amor não correspondido, de o quanto eu me esforcei por você, e olha o que você fez comigo, né? Olha, você me trouxe aqui e por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. E agora, que decepção! 1-0 para minha intuição. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Não vim aqui atrapalhar essa sua noite de prazer. Toma aqui R$50 para pagar a dama que agora lhe satisfaz. Então, quer dizer, olha lá, né? As traições pelas quais passamos, e aí a gente fica cantando tudo isso, né? E aí o povo vai ao delírio quando toca essas músicas, né? Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa... Então, peraí, eu não vou ficar reforçando determinada coisa em mim. O importante é a gente ter senso crítico também, né? Eu acredito que isso é essencial. Então, termos senso crítico. Eu estou cantando isso, mas porque eu estou extravasando. Eu não sei se dou na cara dela ou bato em você. Eu estou extravasando, mas não significa que eu estou agora, então, me diminuindo por conta da letra. Ou então, quando a gente consegue adquirir esse senso crítico, aí eu acho que fica tranquilo. Mas o problema é que muita gente não consegue atingir esse senso crítico. Então começa a cantar determinada coisa e vai introjetando aquilo naquele período que não é legal. Entende? Aquele período em que a pessoa já está fragilizada e aquilo ali pode, né, complicar o negócio. Então vamos ter não é não ouvir. Eu não estou falando para não ouvir, mas a gente saber reconhecer. Tanto que eu também ouço. Isso aí, entende? E eu já cantei também, não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas você ter, sabe, esse feeling para perceber a própria situação e para a gente não se render, então, para a gente criar mecanismos para que, eu preciso ouvir coisas agora que me coloquem para cima. Não vou ouvir coisas para eu ficar reforçando aquele pensamento, não é? Aquela música é a minha história, né? A minha história. Eu fico cantando aquilo, por isso, depois eu falo, não consigo esquecer. Claro, todos os dias você fica ali, né? Com aquela coisa, todos os dias você fica ali com aquele, sabe, né? O disco riscado, que volta sempre no mesmo lugar. Por isso que a gente não consegue avançar por vezes, porque a gente não se ajuda. Ok? E aí, por fim, o último comentário da Karina Canheo. Adoro seus vídeos. Você tem o português perfeito, fala clara e direta. Parabéns e muito sucesso. Sou psicóloga atuante e sua fã. Minha querida, muito obrigado. Olha, eu li esse comentário não por questão aí de português, né, enfim, nada disso, porque parece que então eu estou querendo confete. É só por causa dessa questão. Sou psicóloga atuante e sua fã. Então isso me deixa muito contente por ver psicólogos que participam também aqui do canal. Eu sou filósofo, nunca me coloquei como psicólogo, pelo contrário, sempre orientei as pessoas diante dos e-mails a procurarem fazer uma terapia, procurarem um psicólogo, não é? Para terem um acompanhamento, para terem um atendimento mais de perto. Nunca me coloquei aqui como um psicólogo, sempre coloquei como um filósofo, ou seja, alguém que reflete sobre as situações, né? Alguém que reflete mais, claro, né? 99% voltado para a área de relacionamento, mas fazendo reflexões e não
me colocando aí como um profissional da área do comportamento humano, ou seja, um profissional da área de psicologia. Então, agradeço aos psicólogos. Aliás, estou lendo o seu comentário, mas são vários psicólogos que já deixaram comentário, vários psicólogos que inclusive já vieram conversar comigo e que falam que acompanham o canal, que gostam das histórias, e isso me deixa muito contente. Assim como eu valorizo o psicólogo também valorizando aqui a reflexão de um filósofo. Então eu vejo que ninguém está brigando com ninguém, né? Ah, o André querendo tomar o lugar dos psicólogos, pelo amor de Deus, né? Era só o que faltava. Eu sou filósofo, então eu acredito que quando a gente consegue desenvolver isso, isso é muito bacana. Quando a gente consegue valorizar as áreas das outras pessoas, ninguém querendo adentrar na área que não é sua, ninguém querendo, sabe? Ah, eu sou o sabe-tudo, ai, pelo amor de Deus, isso aí é péssimo. Porque, pelo contrário, né? Eu vejo que quando a gente precisa querer diminuir o outro, é porque a gente não tem muita confiança na gente mesmo. Então, por exemplo, se eu precisasse diminuir os psicólogos, então, meu Deus do céu, então, é porque, na verdade, nem eu tenho confiança em mim ou nas reflexões que eu faço. Agora, pelo contrário, eu não tenho que diminuir o psicólogo, eu tenho que, né, valorizar o serviço deles, porque é um serviço espetacular, que é uma outra pegada, é outra história, né? Então eu acredito que quando a gente valoriza as profissões, a gente percebe essa pluralidade, isso aí é muito bacana, é muito bom, é edificante quando nós fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Isso aí mostra que a gente tem humildade, isso aí mostra, na verdade, que a gente está sempre, né, em busca de crescer, inclusive com pessoas de outras áreas na nossa vida. Isso aí é importante para nós. Enfim, muito obrigado a todos vocês pela participação, tá? Um beijo, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.